gente! Então, hoje nós falaremos um pouquinho sobre Machado de Assis, o maior escritor do Brasil, reconhecido no mundo todo por sua genialidade e odiado por outras pessoas que não conseguem entendê-lo, visto que a linguagem dele remete ao século XIX, não é mais a linguagem dos dias de hoje e por isso muita gente não gosta dele. Mas não é tão difícil assim, vocês que leram o conto perceberam. Então eu separei aqui alguns dos meus livrinhos do Machado para nós falarmos rapidinho a respeito dele. Tenho aqui um encartezinho que eu ganhei de um professor lá em Campo Grande. Eu ganhei uma coleção de livros clássicos dele que ele tinha da revista Caras, e esses livros clássicos vinham com um encarte sobre a vida do autor e um audiobook. Eu tenho tudo guardadinho. Então, aqui rapidinho algumas informações sobre Machado de Assis. Para quem não sabe, Machado de Assis era negro ou mulato. Na verdade, hoje em dia as pessoas querem que chamem de preto, então cria-se essa dúvida, né? Vocês que são negros ou pretos poderiam nos ajudar como vocês querem ser chamados para que nós possamos falar de uma forma melhor. Atrás daquela aparência simples, as atitudes tímidas escondiam um dos maiores gênios de nossa literatura, um escritor universal, culto e inovador. Ele foi inovador porque as obras que ele escreveu lá em 1860, 1880, eram algo totalmente novo. E se nós formos ver hoje em dia, ainda é algo novo. Quando alguém escreveria uma obra depois de morto, né? Quem começaria um livro com esta frase tão famosa, tão especial? Olha a dedicatória que ele pôs em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Aí ele começa narrando, né, sobre um pouquinho da história dele, mas ele começa falando sobre o seu velório. Quantas pessoas havia no velório? Quem chorou? Quem não chorou? Quem se comportou de tal maneira? Quem ficou lá contando piada? Quem aqui já pensou sobre o próprio velório, né? Então, ele foi o primeiro a fazer isso. Uma carreira de esforços. Machado foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Isso é um fato importantíssimo. Mas isso não aconteceu do dia para a noite, obviamente. A consagração e a perfeição artística vieram com paciência e muita dedicação. Em uma sociedade marcada por divisões sociais rígidas, seu destino seria determinado pela origem e raça. Machado era mulato. Menino de subúrbio fascinado pela vida intelectual da corte, ele passou a maior parte de seu tempo trabalhando na Rua do Ouvidor, onde acabou provando à alta sociedade que seu nome era insuperável. Olha a fotinho aqui do Machado jovem. Aqui temos a sua, aqui, a sua amada esposa. O bem-amado. Na virada do século, Machado beirava os 60 anos. Sem ser rico, vivia com conforto e era uma das figuras mais ilustres de nossa literatura. Ainda vivo, ele foi reconhecido vivo e isso é importantíssimo, né? Consta que nunca fora bonito e, ainda por cima, gaguejava. Mesmo assim, teve, e quem nunca sonhou com isso, um grande amor e foi correspondido durante praticamente toda a sua vida. Era Carolina, com quem viveu casado por 30 anos, a quem confessara um dia: eu vivo e morro por ti. Olha que lindo, gente. Aí aqui temos algumas obras dele. Garoto ímpar, Machado vinha de uma família humilde, neto de escravos alforriados, filho de um pintor de paredes e de uma dona de casa açoriana, e contava que, desde cedo, sentia umas coisas estranhas. Talvez fossem os primeiros sintomas de epilepsia. Então, além de negro, filho de escravos alforriados, ele era epilético. Mas aqui tem a informação mais interessante. Triste começo, grande finale. O garoto pobre da rua do Morro dos Livramentos, cuja obra atravessou fronteiras para consagrá-lo internacionalmente, viu morrer a única irmã aos 6 anos e, 4 anos depois, a mãe. Que trágico, né? Apesar de tudo, o garoto, como qualquer outro de sua idade, adorava se esquecer da vida nas ruas do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1839, viveu
amou, escreveu e morreu. Em 1908. Não se sabe se frequentou escola, mas escrevia e escrevia muito bem. Então, resuminho de Machado de Assis é isso. Agora vamos ao conto. Aqui os livros que eu tenho dele. Eu já li Quincas Borba, eu li para o vestibular, achei fantástico a ideia de alguém deixar a herança para o cachorro. Vocês viram algo parecido, gente? Tem o filme do Garfield, tem várias histórias assim, mas Machado escreveu isso lá em 1880. Então, tenho aqui Dom Casmurro, o clássico, né? Capitu Bentinho, um livro de contos, outro livro de contos, Isaú e Jacó, conhece, faz intertextualidade com a história bíblica, e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Estes são os livros que eu tenho do senhor Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Por que bruxo do Cosme Velho? Porque ele morava lá, era onde ele cresceu. Agora vamos à aula. Um apólogo, novamente, não lerei o texto. Quem já leu, acompanha. Quem não leu, dá uma lidinha. Não é um conto muito grande, é um conto pequenininho e é uma gracinha de conto. É quase uma fábula, né? A expressão um ar insuportável está sendo usada em sentido literal? Por que lhe digo que está com um ar insuportável? Explique sua resposta. Se fosse literalmente, seria um ar que nós respiramos que estaria insuportável por um mau cheiro ou por um cheiro muito forte. Não é este o sentido. O sentido é de um ar presunçoso, uma arrogância, o jeito da pessoa. Então, não é sentido literal. E vamos tomar cuidado com a palavra literal, não vamos usá-la para tudo. Não existe sentido metafórico na palavra literal, porque literal é o contrário de metáfora, né? Eu escutei uma pessoa falando esses dias, eu uso literal no sentido metafórico. Não, gente, isso não existe. Qual o motivo da discussão entre a linha e a agulha? Qual o motivo? Para saber quem era a mais importante. Quem é a mais importante nessa história toda de costurar? A linha ou a agulha? Não, sou eu. Não, sou eu. Quem é mais importante? Então, o motivo da discussão foi saber quem era a melhor no trabalho. Aqui temos uma imagem muito ilustrativa. Explique a metáfora feita entre os batedores e o imperador agulha. Entre os batedores e o imperador, linha, agulha. O que fazem cada um no contexto do conto? Então, aqui eu peguei uma imagem. Os batedores são essas pessoas que vêm abrindo o caminho para o imperador passar aqui. Então, quem é que vai abrindo o caminho? A agulha. A agulha abre o caminho para a linha passar depois. Então, nesta metáfora, a agulha seria o batedor ou os batedores e a linha seria o imperador. Neste contexto, a linha se coloca como melhor que a agulha. Por que a crase chegou à casa da baronesa? Confira as regras de crase lá nos destaques do Instagram. Esta regra está lá. A regra de casa é simples. Eu especifico qual é a casa, tem crase. E eu disse de quem é a casa da baronesa. A casa está especificada, crase obrigatória. Se não estivesse especificada, chegou a casa, não teria crase. Lembrando que os gramáticos já aceitam o chegar em casa quando eu me refiro ao meu próprio lar. Quando eu estou me referindo ao meu lar, eu falo eu cheguei em casa sã e salva. Eu cheguei em casa às 10 da noite. Então, quando eu me refiro ao meu lar, está sendo aceito o cheguei em casa. Por que não há crase na expressão chegou a costureira e a crase em murmurou a pobre agulha? Que sentido haveria cada frase se tivesse sido acentuada de forma diferente? Em primeiro, chegou a costureira chegou. A costureira é o sujeito da frase. Não há crase no sujeito. Nunca haverá crase no sujeito. Se fosse chegou a costureira com crase, daria a ideia de que outra pessoa chegou à casa da costureira ou ao local onde a costureira trabalha. Próxima. Murmurou a pobre agulha. O alfinete disse algo para a agulha. A agulha é o ouvinte, é um objeto direto. Se fosse murmurou a pobre agulha sem crase, o sentido seria de sujeito da frase. A pobre agulha murmurou.
Se houvesse crase em veio a noite do baile, que função sintática passaria a ter? Primeiro, sem crase, a função é de sujeito. A noite veio, a noite chegou. Então, veio a noite do baile veio, a noite do baile chegou. Se houvesse crase, veio a noite do baile, teria o sentido de que alguém chegou naquela noite. A função sintática passaria a ser um adjunto adverbial de tempo. Ele veio à noite, ele veio à tarde, alguém veio à noite. Aqui eu achei uma capa do conto, bonitinha, né? Afinal, quem realmente cose os vestidos? A linha ou a agulha? Explique a sua resposta. Espero que vocês tenham entendido que ambas cosem. É um trabalho em equipe, não pode ser feito individualmente. Sem agulha ou sem linha, não há como fazer este trabalho. As duas são essenciais, então as duas são importantes. Uma tão importante quanto a outra. A lição de moral que o alfinete deu à agulha no fim da história é válida? Não, pois é uma mensagem de quem só ajudaria pensando em retribuição. Não serve a alguém pelo simples ato de servir, mas somente com segundas intenções e pensando em reconhecimento. Nós sabemos que nós temos a função de servir sem esperar nada em troca. Nós temos que ajudar sem esperar nada em troca. Se vier algo em troca, que bom! Mas nós não precisamos, nós não devemos agir pensando em receber algo em troca ou receber um elogio. Nós devemos servir pelo ato de servir. E é muito melhor quando você faz isso sem ficar esperando retribuição. Mas a retribuição geralmente vem, tá? A reciprocidade existe. De que forma o professor também pode abrir caminho a muita linha ordinária? Isso aqui daria para filosofar horas e horas. Eu simplifiquei aqui, mas vou explicar um pouco. O professor quis se referir a alunos que não aproveitam o momento de aprendizagem e não se tornam boas pessoas depois, mesmo com todas as oportunidades que lhes foram dadas. Por exemplo, um professor que dá aula tenta ajudar um aluno e ele vira um corrupto ou ele vira um bandido. Gente, eu tenho ex-alunos que estão presos por vários motivos, por tráfico e até por assassinato. Então, que linha ordinária era, né? Infelizmente faz parte. Mas também existe o contrário. Tenho excelentes alunos, tenho alunos nas mais diversas profissões e tenho muito orgulho da maioria deles. Consulte a explicação sobre o uso dos porquês e justifique o emprego de cada um deles nas frases. Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Por que motivo? Início de pergunta. Neste mundo, olha que lindo machado perfeito, né? Neste mundo, o mundo que nós vivemos. Que a deixe? Por quê? Por que motivo? No fim de frase. Sempre que for fim de frase, equivaler a por que motivo, separado e com acento. Por que lhe digo que está com um ar insuportável? Aqui é pois lhe digo, então cuidado, é início de frase também, mas não tem sentido de por que motivo, tá? Então nós temos que saber quais palavras nós devemos usar. Por que lhe digo que está com um ar insuportável? Pois lhe digo que está com um ar insuportável, é uma conjunção. E a última e mais fácil de todas, o que eu repito sempre. Qual a função sintática da palavra tola em anda, aprende tola? Mesmo que nós não temos essa pausa tão grande na fala, tá? A função é sujeito, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adnominal ou vocativo. Obviamente, vocativo vem isolado por vírgula, é o modo como ele a chama tola, sua tola. Anda, aprende tola. E era isso, não ficou tão demorado. Espero que vocês tenham gostado do conto. Machado era genial mesmo. Temos outros contos muito legais que futuramente eu posso colocar para vocês. Espero que tenham gostado e uma boa semana a todos. Até a próxima.